pelo povo brasileiro. Todos foram votados. A Constituição é clara, é cristalina, que diz que isso é prerrogativa dos deputados. Me vem um togado, rasga aquilo ali e faz o que ele quer fazer, aí você fala, agora os deputados vão bater de frente. Não, um bando de frouxo. Aí ela teve que fazer o que ela fez. O microfone, Moisés. Vou ler um pouquinho aqui a matéria, né? A Carla Zambelli já se manifestou pelo seu advogado. Pessoal, tem muita coisa para a gente falar, inclusive coisa bacana aqui. A gente vai já entrar na questão aqui da vitória que a direita teve na América Latina. Eu fiquei feliz em ver o novo mapa da América Latina. Já está faltando pouco, pessoal. Está em vermelho. O resto já está mudando de lado, né? Acredito que o próximo aí, o Brasil está na lista de quem vai mudar também. Aliás, o próximo deve ser primeiro aí a Colômbia, na sequência do Brasil. Zambelli afirma que renúncia é marco da resistência, né? A matéria está aqui no Código 22, eu vou trazer aspas aqui, né? Renuncio para que fique registrado na história que, mesmo sem provas reconhecidas pelo parlamento, a vontade de um outro poder se sobrepõe à vontade popular. Este gesto não é rendição, é um marco de resistência, é a afirmação de que mandatos passam, mas princípios são inegociáveis, né? A carta continua também. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? A carta é bem extensa, mas ela está à disposição aqui, a carta, o Código 22, em plantão, nesse domingo, traz aqui em primeira mão para você. Renuncio não por medo, não por fraqueza, não por resistência, não por desistência. Comunico de forma pública e solene minha renúncia para denunciar que um mandato legitimado por mais de 1 milhão de votos, foi interrompido, apesar do reconhecimento formal por esta casa, da inexistência de provas para sua cassação. Aí afirmou Zambelli. E a carta continua, a equipe colocou aqui à disposição de vocês, né? Quem quiser conferir, né? Quem quiser conferir aqui a matéria vai ficar para o registro histórico, e isso está aqui no Código 22. A Câmara dos Deputados informa que a deputada Carla Zambelli comunicou à Secretaria da Mesa a renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje. Em decorrência disso, o presidente da Câmara determinou a convocação do suplente, deputado Aldisson Barroso, né, para tomar posse. Provavelmente tomará posse no dia de amanhã. Então, essa informação, apesar de surpreendente, não é fake, é uma informação verdadeira, e a gente tende a lamentar mais esse fato. O Fábio falou muito bem aqui, a Carla viu a resistência daqueles que o colocaram. Isso deve trazer alguma vantagem estratégica aqui. Sinceramente, eu já ouvi a análise de vários especialistas, né, do assunto, e eu vou colocar especialistas entre aspas, porque eu vou dizer uma coisa. Já foi o tempo, eu conheço bastante o devido processo legal, e se tem uma coisa que o Brasil não segue, não respeita mais, principalmente quando o assunto são pessoas envolvidas com a direita, é que esse processo é manipulado da forma que aqueles que decidem fazem. Eu, por exemplo, discordo plenamente, apesar de existir um entendimento anterior, mas um poder não sobrepõe o outro. Nós temos 3 poderes, né? Os pilares da democracia são o poder executivo, legislativo e judiciário. Em tese, nenhum desses poderes é superior ao outro. É como se a sociedade estivesse abaixo desse guarda-chuva, e esses poderes têm sim, por meios legais, né, de como se manifestarem, e abertamente nós sabemos que o plenário, né, a Casa Legislativa, é o ápice da representação dentro da democracia, é onde se manifesta o voto popular, que escolhe os seus representantes ali, 513 na Câmara e 81 no Senado. Então, eles têm o poder, inclusive, de definir isso. Mas nós sabemos hoje, são 11 juízes no Poder Judiciário, e cada um deles decide, né, uma Constituição diferente, ou interpreta isso de forma diferente. Alguém precisava ter tancado isso. Não é o melhor momento, a gente sabe que a diretoria, lá, a presidência, né, a mesa diretora das casas, não são, nem são simpáticas à direita, apesar de muitos terem sido eleitos, né, sobre a bandeira da direita, e principalmente sobre o voto sob a égide do presidente Bolsonaro. É isso que nós vemos, né, nesse momento, tá? Então, assim, uma situação triste. Fábio, se quiser comentar mais alguma coisa aí sobre a questão Zambelli, né? Daqui a pouco nós teremos também o Lisboa aqui, pessoal. Está chegando, já mandou mensagem, tá? Porque nós temos outros assuntos para tratar. Aliás, para quem está esperando, nós vamos falar muito sobre isso aqui, já aqui, que vai ser esse outro assunto, né? A gente tem notícia boa, a virada, né, da direita aqui
na América Latina. Já está consolidada, inclusive, a adversária do Antônio Cash já declinou, né, como se diz, né, já reconheceu, né, já concedeu ali a passagem livre. E uma coisa bacana que a gente vai falar daqui a pouco é sobre essa questão do mapa virando, né? Então você vê que a costa do Pacífico, praticamente ali o próximo, nós só temos a Colômbia, e aí cabem aos países da costa do Atlântico, né? E até do Mar do Caribe fazer essa virada também. Agora, além disso, olha, vamos trazer aqui, tem novidade aqui também, a gente vai trazer já. Quando a gente espera o Lisboa, vou só soltar essa aqui, para vocês verem que vai ter novidade boa aí. Vamos lá? Rapidinho aí, ó. E olha só, estamos aqui com o nosso grande amigo. Eu vou deixar ele se apresentar para ti. José Antonio Cast de Chile, não te preocupes, todo vai estar bem. E olha aí, o próximo presidente, anota. Olha, ninguém pode negar, pessoal, que o Lisboa é muito pé quente, né? E ele está exatamente aí com o Antônio Cast dos eventos de direita a nível mundial, ali, os CPECs, né? E pé quente, o Lisboa, antes do Antônio Cast, quem tinha falado com ele, mas exatamente essa mesma cena foi o Milei antes de vencer. Parece que o Lisboa é pé quente, né? Daqui a pouco ele vai estar com a gente aí, a gente conversa aí, ele vai poder contar, né, toda essa história para vocês, legal? Mas, Fábio, ainda aí no assunto da Zambelli, conta para a gente aí se você quer acrescentar mais algo. A gente sabe que na sequência disso nós vamos ter uma votação sobre Eduardo Bolsonaro. Tem gente já dizendo que vão segurar sobre o Ramagem. O Ramagem, o caso é mais próximo, né, da Zambelli, porque o Ramagem, mesmo que injustamente, mas já existe um processo tramitado, né, uma condenação em trânsito julgado. E o do Eduardo, não. O Eduardo é meramente ali a questão mais administrativa, mas nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Você quer acrescentar? Algumas pessoas falam, mas, Fábio, o suplente dela é do PL. Pessoal, normalmente o suplente é do mesmo partido ou da coalizão, né? Então, isso não é o suplente do Eduardo Bolsonaro também é do PL, nem por isso eu quero que o Eduardo Bolsonaro deixe de ser deputado, né? Essa não é a causa. Eu acho que, infelizmente, a Carla Zambelli ela ficou sem movimento. Ela não podia. Quando você faz um checkmate. O que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada senão fazer o que ela fez. E, claro, ela foi orientada pelo advogado dela, os advogados orientaram a ela, e é isso que você faz, por isso que você tem advogado, para que te orientar a fazer as coisas. Então, acho que ela fez o certo, porque, como a gente já explicou, né, o Congresso ele simplesmente foi derrotado mais uma vez por um homem, por uma caneta. O nosso Congresso ficou de saia justa, mais uma vez. Então, por isso, ela teve que fazer o que ela fez. Então, o fato de o suplente dela ser do PL não muda nada, entendeu? Não é legal. Ela foi a mulher mais votada no Brasil, agora você vai ter um suplente. Você tem o Eduardo Bolsonaro, que foi o mais votado da história, né, na primeira eleição, e agora você vai ter um suplente. Ou seja, não é legal, entendeu? Não é legal. O Brasil realmente está... A gente tem que vencer, a gente vai ter que virar esse jogo, ao menos hoje, né, a gente vê tudo isso e a gente fala, cara, só temos uma coisa a fazer, é eleger o Flávio Bolsonaro. É isso que a gente pode fazer, não temos outra opção, não temos outra escolha, não temos outro jogo. Esse é o jogo, eleger o Flávio Bolsonaro. E aquele gente falando, a união, né? É unir a direita, economia e segurança pública. Fala, querido! Olha quem está aí, ao vivaço aí, fala de Acabou o boa. culto aqui, hoje foi uma cantata de Natal, então acabou demorando um pouquinho, né? Peço desculpa a todo mundo aí. Mas foi benção e a gente tá vendo, né, Fábio, um abraço, Moisés, todos que estão acompanhando. Hoje foi bem corrido, porque todo domingo é muito corrido, né, devido aos cultos aqui, à igreja. Vou falar pra você, hein, mais uma aí, quente, hein? O terceiro que segurar o livro vai virar presidente também, tá? Segurou, virar presidente, irmão. Já tem a foto e o registro lá do Flavão com o livro na mão? Já tem, já era. Já era. Então já está escolhido, irmão. Já tá escolhido bem antes do tempo ainda, que quando nós fez a foto foi lá no Palácio. Eu tava almoçando com o presidente aquele dia, né? Aí nós tava ali perto da cozinha mesmo ali, né? O refeitório é do lado, na frente. Aí nós acabamos tirando aquela foto, foi bem legal. E com o livro na mão. Então, assim, o Milei, né? Era um mero desconhecido. A gente fez a fotinho, fui pra posse. Aí encontrei o José, trocamos ideia.
Falei, ó, próximo presidente também, carimbado, virou presidente. E o Flávio